A tensão cisalhante, né, ou de cisalhamento, como é mais conhecido, basicamente as fibras do nosso material eles sofrem essa tensão na presença de um esforço cortante, né? O esforço que é dado lá por conta da nossa carga transversal. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e na aula de hoje nós vamos falar sobre o esforço cortante e a tensão de cisalhamento, que são duas coisas que estão ali bem ligadinhas, tá? Mas aí, se você não é inscrito no canal, você está marcando bobeira. Então vai no botão vermelho e se inscreve. Aproveita também e deixe seu like nesse vídeo e ativa o sininho para receber as notificações das nossas próximas videoaulas. Beleza? Beleza, então vamos ver como é que funciona esse cara daí, né? Esforço cortante e a tensão de cisalhamento. O que a gente meio que já sabe? Bom, se a gente tem uma barra e nessa barra a gente tem uma carga aplicada a ela, aqui no caso uma carga, né, que vai estar tracionando essa barra, a gente fala que essa carga daqui é uma carga longitudinal. Por que ela é longitudinal? Porque ela está na direção da barra, ela está na direção do comprimento da barra. E quando está nessa direção, a gente vai falar que a nossa carga ela é longitudinal. Ok, e essa carga daqui, o que vai acontecer? Se a gente pegar essa barra e abrir, olhar para uma seção aqui dentro da barra, a gente vai ver que nessa seção, as fibras dessa seção elas vão estar ali sofrendo uma força que a gente chama de esforço interno, que é o nosso esforço normal. E esse esforço normal, ele gera uma tensão em cima dessas fibras aqui que compõem esse material, e essa tensão é chamada de tensão normal, que é dada como esforço normal dividido pela área, sendo a área aqui a área da seção reta do nosso material. Tudo isso daqui a gente já viu na aula de esforço normal, que eu vou deixar um cardzinho aqui na tela. Caso você não tenha visto ainda, você pode ir lá e acessar essa aula para aprender sobre esse assunto. Beleza, mas e se essa força não estivesse ali na direção da barra? Se ela estivesse cortando aqui a barra? E aí, como é que a gente vai resolver nesse caso? Bom, uma força que está assim, ela é para a gente uma carga transversal. A carga transversal, ela pode acontecer no meio da barra, no final da barra, em qualquer ponto da barra, sendo que ela, ao invés de ser longitudinal, né, na direção da barra, ela vai estar sendo transversal, né, vai estar cortando, atravessando a nossa barra. Beleza? E quando a gente tem uma carga transversal, a gente vai ter o que a gente chama de esforço cortante. Se eu pego ali uma seção da minha barra, eu vou ter aqui um esforço cortante, que a gente vai denominar agora como esse V daqui, tá? Ele é igual ali, nesse caso, à nossa carga transversal aqui de 10 kN. Então, as nossas fibras aqui da barra, elas estão sofrendo um esforço cortante e esse esforço cortante daqui, ele vai ter uma convenção. Quando ele estiver para baixo, ele tem um valor positivo, e quando ele estiver apontando para cima, ele vai ter um valor negativo. Sempre que a gente estiver vendo, né, o nosso esforço cortante cortando a nossa barra da direita para a esquerda, então aqui no caso a gente pegou a seção, né, da direita para a esquerda, geralmente a gente faz assim, né, para ficar melhor para a gente ver. E aí, se eu peguei da direita para a esquerda, né, a minha seção, o meu esforço cortante apontando para baixo é um esforço cortante positivo. Beleza. E aí o que acontece? Esse esforço cortante ele vai gerar uma tensão. Assim como o esforço normal gera uma tensão normal, o esforço cortante ele gera a tensão de cisalhamento ou tensão cisalhante, que a gente vai usar o tal para indicá-lo. Beleza? A tensão cisalhante, né, ou de cisalhamento, como é mais conhecido, basicamente as fibras do nosso material eles sofrem essa tensão na presença de um esforço cortante, né? O esforço que é dado lá por conta da nossa carga transversal. E aí o que acontece? O problema é que essa tensão cisalhante ela não é uniforme. Então, ó, se eu pegar aqui um perfil T, né, que é bastante utilizado para a gente na engenharia, e eu vou olhar a tensão cisalhante em cima desse perfil aqui, T, né, da minha viga que tem uma seção reta aqui em formato de T, eu vou ver que a tensão cisalhante é diferente. Tipo, no início ela assim, depois ela sobe. Quando muda aqui um pouquinho a minha área, ela muda drasticamente. Então, não dá para a gente simplificar isso daqui e usar um valor médio, né? Que é o que a gente fazia lá no caso da nossa tensão normal. Só que, se
a gente for olhar para pinos, parafusos, superfícies coladas, ou seja, para conexões que estão ali bem pequenas, a gente, nesse caso, pode usar a tensão cisalhante média, tá? Então, geralmente a gente vai utilizar em pino, parafuso, quando tem uma madeira colada em outra, aí você pode utilizar a tensão cisalhante média. Beleza? Então, ó, por exemplo, aqui, se eu tenho aqui minha barra, aqui não barra, né? Imagina que isso aqui é um pino ou um parafuso, e eu vi que meu esforço cortante vale 10 kN, a minha área aqui desse parafuso é de 2 cm², então eu posso falar que minha tensão cisalhante média vai ser igual ao meu cortante dividido pela minha área. Beleza? Beleza. Então vamos ver aqui um exemplo. Então nós temos aqui o seguinte, eu tenho aqui um parafuso, esse parafuso está aqui numa gangorra, né? Está prendendo aqui uma tábua de madeira presa aqui em 2 suportes azuis. Essa tábua possui um peso de 10 kN e o parafuso possui uma área de 25 mm². Eu quero saber qual a tensão cisalhante nesse parafuso e se ele vai se romper, sabendo que esse material do qual é composto um parafuso, ele suporta uma tensão de cisalhamento máxima de 250 MPa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesses exemplos é sempre desenhar o nosso diagrama do corpo livre. Então eu vou desenhar aqui o meu parafuso. O peso da tábua está sendo aplicado em cima desse parafuso, bem aqui no ponto médio dele, tá? E aí eu tenho duas reações, né, por conta da madeira aqui na esquerda e da madeira aqui na direita. Então, eu vou ter uma força aqui e uma aqui. Essas duas forças somadas têm que ser igual ao peso e por simetria elas são iguais. Então, elas vão ser igual a P meios. Show? Beleza, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é encontrar qual vai ser o nosso esforço cortante. Para isso eu tenho que fazer aqui um corte na minha barra, então eu vou fazer uma seção aqui na barra. Eu posso escolher qualquer ponto, tá? Eu escolhi esse ponto daqui. Vou desenhar ele aqui, ó. Onde aqui na esquerda, né, tem essa força de P meios. E aqui na direita eu tenho o meu esforço cortante V que eu quero encontrar. Aqui, né, como pelo somatório das forças, o resultante tem que ser igual a zero, vai acontecer que esse V, meu esforço cortante, vai ser igual a esse P meios. Ó. Então, V é igual a P meios, então o esforço cortante é igual a 5 kN. Beleza? Show! Agora, o que a gente precisa é encontrar a nossa tensão cisalhante, né? Então, a tensão cisalhante, ou de cisalhamento, vai ser igual ao esforço cortante dividido pela área. O esforço cortante ele é igual a 5 kN. E a área é igual a 25 milímetros quadrados. Aqui a gente não está no SI, né? O SI seria newtons e aqui embaixo metros quadrados. Mas quando a gente utiliza quilonewtons e milímetros ao quadrado, a gente vai ter unidades de tensão em megapascal. Então eu posso utilizar o quilonewtons e milímetro quadrado aqui, e aí você vai fazer só 5 dividido por 25, que dá 0,2. E aí o quilonewton e milímetro quadrado vai dar gigapascal, na verdade, né? Que é o 10 a nona. Passando de giga para mega vai ficar 200 megapascal. Beleza? Então aqui você pode fazer isso, né? Se ligar que o quilonewton e milímetro quadrado, eles vão dar gigapascal. A gente utiliza bastante isso em resistência dos materiais, tá bom? Beleza. Então, esse parafuso ele vai se romper? Não, ele não vai se romper porque 200 megapascal é menor do que a tensão de cisalhamento máxima, que era de 250 megapascal. Show! Mas isso, né, a gente resolveu aqui, mas tem outras coisas que a gente precisa ver também, que são o cisalhamento simples e o cisalhamento duplo. Na verdade, esses dois tipos aqui são meio que macetes para você chegar mais rápido nas suas respostas, tá? Então, olha só, quando eu tenho o cisalhamento simples, ele vai acontecer sempre quando eu tenho aqui uma conexão entre dois objetos apenas. Por exemplo, uma prateleira pregada numa parede. É uma conexão entre a prateleira, que está aqui em azul, e a parede, que está aqui em verde. E aí, o meu cisalhamento, o meu cortante aqui no parafuso vai ser igual ao peso da prateleira. Beleza? O cisalhamento duplo, o que vai acontecer é que agora eu estou prendendo três objetos. Que é o caso da gangorra, né? A gangorra estava entre duas madeiras, então eu estou prendendo a gangorra na madeira da esquerda e na madeira da direita. Quando eu tenho esse cisalhamento duplo, o meu cortante ele vai ser metade do peso aqui da madeira, e não mais o peso inteiro. Que foi o que a gente viu agora há pouco, né? O nosso cortante aqui na nossa gangorra dava metade do peso da madeira.
Isso porque aqui é um caso de cisalhamento duplo, né? Que é madeira, tábua, madeira. São 3 objetos que estão sendo conectados. Beleza, galera? Então isso daqui basicamente é um macetinho. Alguns professores deixam utilizar, outros professores não. Outros professores vão pedir que você venha aqui e faça o diagrama do corpo livre ali do seu pino ou parafuso. Bom, e aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí. E se você não é inscrito no canal, tá marcando bobeira. Então vai aí no botão, se inscreve e deixe seu like se você gostou desse conteúdo.